A graça e a paz, nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Mais uma vez estou aqui como ministro da Palavra de Deus para abençoar a tua vida. E não poderia ser diferente, através da Palavra de Deus. Amém? Essa palavra está lá no livro de Ezequiel, capítulo de número 37. Lá no versículo 1, a Palavra de Deus diz assim: E veio sobre mim a mão do Senhor, e o Senhor me levou em espírito, e me pôs no meio de um vale que estava cheio de ossos, e me fez andar ao redor deles. E eis que eram muito numerosos sobre a face do vale, e estavam sequíssimos. E me disse: Filho do homem, poderão viver esses ossos? E eu disse: Senhor Jeová, tu o sabes. Amém? Então aqui Ezequiel relatando algo que aconteceu com ele. Nós vemos aqui uma situação bem difícil. Na realidade, ele disse que o Senhor o levou em espírito. Então, não era uma realidade aquilo ali. É como se Deus tivesse dado uma visão para ele de uma situação muito difícil. Uma situação de uma verdadeira tragédia, Ossos, morte. Então, um perfeito e completo caos. Então, Deus olha para Ezequiel e pergunta assim para ele: Ezequiel, esses ossos podem viver novamente? Ora, é estranho Deus perguntar isso para o homem, porque na verdade Deus é o autor da vida, o autor de tudo, e Ele sabe todas as coisas, Mas quando Deus faz essa pergunta para Ezequiel, ele espera uma resposta diferente da que Ezequiel deu para Deus. Ezequiel disse assim para Deus: Senhor, o Senhor é que sabe. Então, na verdade, não era essa a resposta que Deus esperava de Ezequiel, Como também não é a resposta que Deus espera de mim e de você. Muitas vezes nós olhamos por um problema, por uma situação difícil, às vezes passamos no nosso trabalho, na nossa família, na nossa vida particular, e nós falamos assim: entreguei tudo para Deus. Não é verdade? Mas se a gente entregar literalmente isso para Deus, não é o correto. É como se a gente jogasse toda a responsabilidade da solução do problema em Deus. Ora, é claro que Deus, Ele é o Todo-Poderoso, Ele pode resolver todas as coisas, Mas nós precisamos entender o que é que Deus está esperando de Ezequiel aqui. Então nós vamos ler o próximo versículo, que diz assim: Então me disse: profetiza sobre esses ossos e dize-lhes: ossos secos, ouvi a palavra do Senhor. Assim diz o Senhor Jeová a esses ossos: eis que farei entrar em vós o espírito e vivereis. Então, Deus ele era poderoso para resolver aquela situação, mas ele espera algo mais de Ezequiel, assim como Deus espera algo mais de mim e de você. Deus poderia resolver aquele problema, claro, num piscar de olhos, mas Ele quer que Ezequiel participe da solução desse problema, assim como Deus também quer que eu e você participemos da solução de muitas coisas na nossa vida. Não é simplesmente dizer assim: eu entrego tudo nas mãos de Deus e cruzar os braços e esperar. Não, nós somos parte da solução dos nossos problemas. Eu costumo dizer na igreja que tudo que Deus faz na nossa vida, primeiro depende da minha atitude, depende de eu dar o primeiro passo. É por isso que lá na Bíblia está escrito: aquele que pede, recebe, aquele que busca, encontra, aquele que bate, a porta se abre. Então, para eu receber, primeiro eu tenho que pedir. Para a porta se abrir, eu tenho que insistir, bater. Para eu encontrar, eu tenho que buscar primeiro. Quem que vai abrir essa porta para mim? É claro que é Deus, mas eu tenho que bater na porta. Quem que vai fazer com que eu encontre aquilo que eu preciso, aquela bênção, aquele milagre que eu necessito? É Deus que vai fazer eu encontrar. Mas quem tem que buscar? Sou eu. Então Deus, Ele não faz nada na minha vida se eu não tiver uma atitude, se eu não for em direção à minha necessidade. Experimenta, por exemplo, ficar em casa orando, precisando de um emprego, e não saia para procurar, para você ver se vai acontecer alguma coisa. É claro que não. Você tem que se esforçar, você tem que fazer a sua parte. E Deus chama Ezequiel aqui na parte
da responsabilidade que cabe a ele na solução do problema. E ele diz uma coisa muito importante para Ezequiel. Ele começa a orientar Ezequiel da seguinte maneira. Ele diz para Ezequiel fazer aquilo que ele já esperava que ele soubesse fazer. Quando Ezequiel fala assim para Deus, o Senhor sabe, ele falou, não, peraí, é claro que eu sei, mas eu espero algo diferente de você. Olha o que Deus esperava que Ezequiel fizesse. Ele diz assim, então me disse, profetiza. Nós precisamos entender o que significa essa palavra, profetizar. Profetizar nada mais é do que você falar, declarar algo com fé, de acordo com aquilo que Deus fala. Por isso que ele diz assim, profetiza, assim diz o Senhor. Então, é falar segundo aquilo que está escrito na palavra de Deus, concordando com a palavra de Deus. Vou dar um exemplo muito simples para você. Você profetizar a cura sobre uma pessoa, você declarar a cura sobre uma pessoa, isso está de acordo com a palavra de Deus, porque a palavra de Deus diz que Deus cura. Então, quando você declara a cura sobre a vida de uma pessoa, você está profetizando a cura sobre a vida dela. O maior problema que nós encontramos hoje, eu até me lembro aqui de uma frase que eu ouvi de um pastor na televisão esses dias. Ele disse que nós estamos está acontecendo uma coisa muito interessante, está surgindo muitos profetas do caos. O que seria isso? Profeta do caos. Ora, são pessoas que profetizam, que declaram na certeza de que algo ruim vai acontecer. Ora, nós não precisamos de más notícias, nós não precisamos de previsões pessimistas. A Bíblia diz que basta cada dia o seu mal. Tem pessoa que está prevendo aí, preveram esses dias, por exemplo, há uns dias atrás, que no dia 6 de abril ia acontecer um caos, ia ser o pico da epidemia, que ia morrer não sei quantas mil pessoas, que ia ser terrível. Glória a Deus, que todas essas profecias malignas não estão acontecendo. Estão caindo todas por terra. Mas o que mais existe no mundo hoje são pessoas que profetizam coisas ruins, pessoas que são pessimistas, pessoas que esperam coisas ruins do futuro. A coisa vai piorar, vai existir dias piores ainda, vocês vão ver, a coisa não vai ficar assim, não vai piorar ainda mais. A palavra de Deus diz uma coisa muito importante. A Bíblia diz, a palavra de Deus diz, que na nossa língua está o poder da vida e da morte. Olha que coisa séria, meu irmão. Como a nossa palavra tem um poder tão grande assim. Ora, se a minha palavra já tem esse poder tão grande, quanto mais se ela se unir à palavra de Deus. Como Deus está ensinando aqui, Ezequiel, profetiza segundo aquilo que eu estou falando. Fala a esses ossos, assim diz a palavra do Senhor. Você pode profetizar sobre alguém que está enfermo, por exemplo, doente. Você pode profetizar dizendo, assim como diz a palavra do Senhor, eu também digo e profetizo, cura sobre a tua vida. Porque assim diz a palavra do Senhor, que Deus cura, que Ele já levou nossas enfermidades lá na cruz. E nós precisamos crer nessa palavra para que verdadeiramente ela se materialize na nossa vida. Mas muitas pessoas usam as suas palavras de maneira errada. As pessoas profetizam muitas coisas ruins, coisas terríveis. Tem pessoas, por exemplo, que elas profetizam coisas ruins na própria casa dela. Já viu aquela história? O pai, às vezes, ou a mãe está meio nervoso com o filho porque desobedeceu e coisa e tal, ou tirou uma nota vermelha na escola, por exemplo, e diga assim, esse menino não vai ser nada na vida mesmo, olha só a situação dele na escola. Já está profetizando que o filho não vai ser nada na vida. Aí depois, um dia mais tarde, o filho vira um bandido, um assassino, um ladrão, e a pessoa vai dizer assim, eu não sei o que eu fiz na vida, eu dei sempre do melhor, a melhor escola, os melhores brinquedos, as melhores roupas, mas deu a pior palavra, deu a pior profecia que poderia ter dado para o próprio filho. Mas essa menina é uma graça, essa menina é uma safadinha, né? É uma sem vergonha, nem pensa na brincadeira, está profetizando maldição. Um dia mais tarde essa menina pode virar uma pessoa com um caráter distorcido. Aí a pessoa vai dizer, eu não sei o que eu fiz, eu dei o melhor, eu fiz tudo o melhor, mas deu a pior palavra, deu uma profecia maligna.
E as profecias se cumprem. A Bíblia diz que maldição sem causa não se cumpre. A Bíblia diz que nós vamos dar conta a Deus de toda palavra que sai da nossa boca. A Bíblia também diz que o homem vai se fartar daquilo que sai da sua boca. Como têm sido as suas palavras ultimamente? São palavras pessimistas? Desanimadoras? É assim mesmo, acho que a coisa vai piorar. Você vai ver, semana que vem vai ser pior. Toma cuidado, porque as nossas palavras têm poder. Vamos usar esse poder de uma maneira diferente. Deus falou aqui para Ezequiel, olha só esse cenário, um cenário de destruição. Meu irmão, quando você vê um cenário ruim, um cenário de destruição, não é para você desanimar e se conformar e dizer, isso aqui vai ficar cada vez pior. Não, é para você fazer o contrário. É isso que Deus ensinou para Ezequiel. Ele disse, profetiza vida sobre esses ossos que estão mortos. É isso que Deus está dizendo para Ezequiel. Quando Deus pergunta para Ezequiel, será que esses ossos podem viver? Ezequiel deveria ter respondido para Deus, claro que podem, o Senhor tem poder para fazer esses ossos reviverem. Mas Deus começou então a orientar Ezequiel e disse, profetiza a vida onde existe morte, profetiza a cura onde existe uma doença, onde existe uma enfermidade, profetiza a prosperidade onde há uma escassez, onde há uma miséria. A Bíblia diz que nós somos chamados, escolhidos por Deus, para dar frutos bons. Não frutos podres, estragados. Dar frutos é produzir. Como que a gente produz coisas boas? Principalmente com as nossas palavras. Aí então, Ezequiel, ouvindo isso, essa orientação de Deus, diz assim, no versículo de número 7, então profetizei, como se deu ordem. E o que aconteceu então? E houve um ruído enquanto eu profetizava, e eis que se fez um rebuliço, e os ossos se juntaram, cada osso ao seu osso. E olhei, e eis que vieram nervos sobre eles, e cresceu a carne, estendeu-se a pele sobre eles por cima, mas não havia neles espírito. A obra ainda não estava completa. Mas você percebeu? Quando Ezequiel começou a falar, começou a declarar vida sobre aqueles ossos, a vida começou a surgir. Você quer que as coisas comecem a melhorar na sua vida? Comece a profetizar coisas boas, para que as coisas comecem a acontecer de uma maneira diferente na sua vida. Aqui tudo estava perdido, tudo, só tinha morte ali, sequidão, não existia mais nada ali. Mas quando Ezequiel começou a profetizar vida, a vida começou a surgir. A obra não estava completa. Ele diz assim, olha, cada osso se uniu ao seu osso, mas não havia neles o espírito, faltava ainda alguma coisa. Meu irmão, a gente tem que prestar atenção em uma outra coisa muito importante. Às vezes a gente até começa ali com fé, declarar coisas boas, mas quando a coisa demora a acontecer, ou quando a coisa ainda não se completa, a gente desanima. É aí que está o maior problema das pessoas. Elas vão bem até um certo tempo, até um certo ponto. Quando chega ali naquele ponto e não acontece tudo que ela quer, ela desanima. Muitas vezes ela perde até a fé. Mas olha o que aconteceu com Ezequiel. Ele não desanimou. Diz assim a palavra de Deus. Versículo 9. E ele me disse, olha, Deus começou a falar com Ezequiel novamente. Quando você perceber que você está um pouco desanimado, você está perdendo as suas forças, vá à palavra de Deus, leia a Bíblia, pede para Deus falar com você, faz uma oração. Deus, me fortalece, fala comigo, me oriente. A obra aqui não estava completa, mas Deus começou a orientar Ezequiel novamente. Olha aqui, no versículo 9 diz assim, e ele me disse, Deus falou com Ezequiel novamente. Meu irmão, todas as vezes que você pedir para Deus falar com você, para Deus lhe orientar, Ele vai te orientar. Ele diz assim, profetiza ao Espírito, mais uma vez, comece a profetizar sobre a tua vida, coisas boas, não aconteceu tudo que você espera ainda, continua profetizando. Ezequiel continuou, e olha o que aconteceu, Deus disse assim, profetiza ao Espírito, profetiza, filho do homem. Deus insiste para ele profetizar, falar, não pare de falar coisas boas não, e diz assim, e diz ao Espírito, assim diz o Senhor Jeová, vem dos quatro ventos, ó Espírito,
e assopra sobre esses mortos para que vivam. Meu irmão, profetiza a vida. Talvez tenha áreas da tua vida que está como morta. Talvez alguma coisa se perdeu. Mas profetiza a vida. Tem pessoa que o casamento dela já morreu. Parece que não tem mais sentido. Profetiza a vida sobre o teu casamento. Profetiza um ressurgimento daquilo que parece que não existe mais. Diz assim, versículo 10. E profetizei como ele me deu ordem. Deus está te dando uma ordem hoje. Comece a profetizar coisas boas na tua vida, na vida da tua família, na empresa que você trabalha. Tem pessoas que ela só profetiza coisa ruim, só fala mal da empresa que ela trabalha. Aí depois ela é mandada embora, vai continuar falando mais mal ainda. Fala coisas boas. A empresa que eu trabalho é uma bênção. Profetizo prosperidade sobre a empresa que eu trabalho. Senhor, eu profetizo muita prosperidade sobre aquela empresa. Declare coisas boas sobre o seu patrão, sobre o seu colega de trabalho. É assim que as coisas começam a mudar, quando a gente começar a profetizar coisas boas. E diz assim, eu profetizei como ele me deu ordem. Então o Espírito entrou neles, e viveram, e se puseram em pé. Um exército grande em extremo. Aquilo que não era nada se transformou num grande exército. Coisas talvez que estão tão sumidas na tua vida, parece que nem existem mais. Profetiza. Você vai ver coisas ressurgirem onde parece que nem existe mais. Ele diz aqui, se tornaram um grande exército. Olha que coisa boa. E diz assim, então me disse, filho do homem, esses ossos são toda a casa de Israel. Eis que dizem, os ossos se secaram, e pereceu a nossa esperança, nós estamos cortados. Portanto, profetiza e dize-lhes, assim diz o Senhor Jeová, eis que eu abrirei as vossas sepulturas, e vos farei sair das vossas sepulturas, e vos farei sair das vossas sepulturas, ó povo meu, e vos trarei a terra de Israel. E sabereis que eu sou o Senhor, quando eu abrir as vossas sepulturas, e vos fizer sair das vossas sepulturas, ó povo meu, e porei em vós o meu espírito, e vivereis, e vos porei na vossa terra, e sabereis que eu, o Senhor, disse isso e o fiz, diz o Senhor. Olha que coisa linda. Presta atenção numa coisa muito importante. Agora, Deus mostra a realidade para Ezequiel. Ele está dizendo, olha Ezequiel, aquele vale de ossos secos, onde havia só morte, destruição, é o meu povo. O povo de Deus estava muito desanimado, estava numa destruição só. E ele disse, então, agora você pega isso que eu te ensinei e aplica sobre o meu povo. Meu povo está à beira da sepultura, está à beira da morte. Mas profetiza como eu te ensinei, porque eu vou tirar o meu povo da sepultura. Eu vou colocar vida no meu povo. E uma coisa muito importante, Deus diz assim, para que possam saber que eu sou o Senhor, que eu disse, eu falei e eu fiz. Ora, mas não foi Deus que disse, foi Ezequiel. Você prestou atenção nisso? Quando nós profetizamos algo que está de acordo com a palavra de Deus, nós nos tornamos porta-voz de Deus. A nossa palavra se torna a palavra de Deus. A nossa palavra se enche do poder de Deus. Quando nós profetizamos, declaramos coisas de acordo com a palavra de Deus, de acordo com aquilo que Deus fala, a nossa palavra se une à palavra de Deus. E o poder de Deus, então, se manifesta para operar um milagre. Mesmo lugar que a morte, Deus, Ele derrama a vida. Onde havia desespero, Deus coloca a esperança. Como que Ele faz isso? Usando a minha vida e usando a sua vida. Seja um profeta de Deus. Não seja um profeta do caos, pessoas desanimadas, pessoas com espírito de desistência, de medo, que só declaram coisas ruins, coisas negativas. Não. Seja um instrumento de Deus aqui na terra. Seja um porta-voz de Deus aqui na terra. Seja um profeta de Deus aqui na terra, para que Deus use você para operar grandes milagres, não só na sua vida, mas na vida da tua família, na tua cidade onde você mora,
no seu estado, no seu país. Seja um agente de Deus aqui na terra. Deus, ele tem muitas coisas boas para realizar no mundo, na nossa família, na nossa cidade, no nosso Brasil. E ele quer usar pessoas, assim como ele usou aqui Ezequiel. Deus usou Moisés, não foi assim? Deus poderia ter feito tudo sozinho, mas não, ele quis usar alguém, ele usou Moisés para tirar o povo dele da escravidão. Não foi assim? Ele falou assim: Moisés, estenda o teu cajado lá para o mar. Quando Moisés estendeu o cajado, Deus abriu o mar. É a mesma coisa. Quando você começar a profetizar vida, quando você começar a profetizar cura, saúde, prosperidade, renovo no teu casamento, alegria no teu lar, Deus vai começar a realizar todas essas coisas através de você, através do poder da palavra, em nome de Jesus. Que Deus possa lhe abençoar grandemente, que Ele possa ter falado ao teu coração, te ensinado muitas coisas através dessa palavra, e eu creio que Ele vai falar ainda muito mais, em nome de Jesus. Deixa Deus usar você como instrumento de Deus aqui na terra. Deus tem muita coisa boa para fazer, mas Ele quer usar você. Deixa Deus usar você, para que a tua vida e a vida de muitas pessoas sejam infinitamente melhor, em nome de Jesus. Amém?